Continuando nosso assunto sobre armazenagem, nós agora vamos tratar de um tema muito importante, que é a movimentação de materiais. Esse tema tem que ser tratado com seriedade pelas empresas, pois, além de poupar custos, também envolve a questão de segurança. Uma movimentação de materiais feita de forma inadequada poderá provocar prejuízos incalculáveis para a organização, e não importa o tamanho desta. Nós sabemos que em toda empresa existe um fluxo incessante de materiais, ou seja, nós temos materiais entrando e saindo dessa empresa a todo momento. E esses materiais precisam percorrer um determinado caminho. E esse caminho tem que ser tratado de uma maneira bem clara e objetiva, para que esse material siga o seu destino sem que ocorra nenhum imprevisto. Esses materiais percorrem diversas seções produtivas ao longo do processo de produção da empresa. Em toda operação ideal, o material deve fluir ininterruptamente por meio do processo. Em relação ao tempo, tudo o que interrompe o fluxo de materiais e informações é um problema que deve ser estudado, analisado e eliminado se possível. Por exemplo, produtos que ficam à espera até concluir o setup da máquina, um documento aguardando assinatura para aprovação. Na maior parte do sistema de produção, o material é o elemento que se movimenta. Dependendo do tipo de empresa, o custo de material pode atingir cerca de 15 a 70% do custo total da produção. É muito dinheiro fluindo pela empresa. Daí a importância do seu estudo. A movimentação de materiais. De uma maneira geral, nós vamos estudar conceitos de movimentação de materiais, finalidades de movimentação de cargas e equipamentos de movimentação desses materiais. Esses serão os nossos três principais tópicos a ser estudados. Lembrando que a movimentação de materiais não deve ser estudada como tópico separado e independente, mas ela é uma parte integrante da armazenagem de materiais. Deve levar em consideração todas as características do processo produtivo, já que faz parte inerente e inseparável desse processo. Vejamos um pouco mais sobre o conceito de sistema de movimentação de materiais. Podemos entender que a movimentação de materiais pode ser vertical ou horizontal. A vertical, quando nós temos vários níveis ou andares em que essa mercadoria tem que se deslocar. A horizontal, quando esse deslocamento se dá em nível plano. Tanto a movimentação vertical quanto horizontal exigem equipamentos específicos para a movimentação dessa carga. Lembrando que esses equipamentos devem estar adaptados a esse tipo de carga, conforme as suas características. A movimentação de materiais é uma tarefa que demanda grandes esforços, seja no sentido físico, em que poderá ser feito de maneira manual ou através de equipamentos semiautomáticos, automáticos e até mesmo robotizados, mas também exige esforços de logística e de redução de custos. Podemos dizer ainda que a movimentação de materiais é uma arte e ciência desses fluxos de materiais que envolvem desde a embalagem, a movimentação e a estocagem. Também podemos dizer que é uma atividade executada em depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre tipos de transporte quando possível. Portanto, a movimentação de materiais pode ocorrer em espaços reduzidos, como espaços mais amplos. Pode ocorrer na área interna ou externa da empresa e envolve também o deslocamento de uma empresa para outra ou de uma empresa para o consumidor final. Finalidade da movimentação de materiais. Ultimamente tem sido objeto de constantes investimentos por parte das empresas como uma forma de obter retornos garantidos. Quando bem administrada, a movimentação de materiais pode trazer grandes economias para as empresas e um excelente resultado para a produção. Entre as finalidades da movimentação de materiais podemos citar aumento da capacidade produtiva. Ora, uma movimentação eficiente dos materiais permite utilizar plenamente a capacidade produtiva da empresa e, em alguns casos, até aumentar. Pode ser conseguido por meio de redução do tempo de fabricação, incremento da produção e utilização racional da capacidade de armazenagem. Veja que quando falamos aqui em movimentação de materiais, não estamos falando apenas do material ou produto já pronto, acabado, embalado dentro de um armazém,
mas também estamos falando da movimentação de materiais dentro de uma área produtiva de uma indústria, onde a matéria-prima, o produto em elaboração e o produto acabado passam por esse processo. Também podemos citar outra finalidade da movimentação de materiais, que é a melhoria das condições de trabalho. A movimentação material contribui enormemente para a melhoria das condições de trabalho das pessoas, proporcionando maior segurança e redução de acidentes, redução de fadiga, aumento da produtividade da mão de obra. Isso vai acontecer quando se tem a utilização de equipamentos de proteção individuais, EPIs, ou máquinas que auxiliem nesse processo. Redução de custos de produção. Outra finalidade é a redução desses custos. A movimentação de materiais permite reduzir custos de produção através da redução da mão de obra braçal, onde você tem a substituição por equipamentos, redução de custos de materiais e redução de custos com despesas gerais. A movimentação de materiais deve obedecer ao fluxo do processo produtivo, que consiste em utilizar meios de movimentação que facilitem esse fluxo, como máquinas, equipamentos e pessoas. Também deve-se observar uma distância mínima entre esses equipamentos e os locais de armazenagem. Eliminar a distância e eliminar ou reduzir todos os transportes entre as operações é fator importante a ser conseguido pelas organizações. Mínima manipulação. Usar a força da gravidade sempre que possível e minimizar a manipulação, preferindo meios mecânicos aos meios manuais. Portanto, dentro da movimentação de materiais, as empresas hoje estão optando por utilizar um equipamento cada vez mais automatizado e até mesmo robotizado. Segurança e satisfação. Deve-se considerar, em primeiro lugar, sempre a segurança pessoal envolvida nas operações e também a segurança das cargas. Padronização e flexibilidade. Cargas unitárias sempre que possível, ou seja, mesmo que você tenha pequenas quantidades de materiais embalados em caixas pequenas, o máximo que você conseguir unitizar, ou seja, agrupar essas caixas como se fosse uma única embalagem, esse processo é melhor para a empresa. Máxima utilização de equipamentos. Evitar transporte vazio, ou seja, ir e vir com material transportado. Procurar métodos alternativos em caso de falha. Equipamentos de movimentação de materiais. Para conseguir atingir todas as finalidades que nós elencamos anteriormente, as empresas, como nós já vimos, utilizam de equipamentos. Esses equipamentos podem ser simples, controlados diretamente pelo ser humano, ou podem passar por equipamento controlado por computadores. A tendência, como nós vimos, é que as empresas procurem se modernizar, tendo assim uma redução nos custos, principalmente com mão de obra, com acidentes, perdas e avarias de materiais. Existe uma parafernália de esquemas e equipamentos de movimentação de materiais no mercado. A definição dos esquemas e equipamentos deve ser analisado juntamente com o arranjo físico, layout da empresa, levando em consideração alguns aspectos principais, como o produto ou serviço a ser produzido, tipo de edificação e suas características, o processo produtivo utilizado, a necessidade de movimentação de materiais. Ou seja, embora existam equipamentos modernos, a empresa deve avaliar se esse equipamento está adequado ao próprio layout do seu armazém ou da sua área produtiva. Não vai adiantar nada você ter um guindaste que consiga transportar ou elevar uma grande quantidade de cargas se o espaço é reduzido e este equipamento não terá uma ampla utilização. Portanto, os equipamentos devem estar adequados não só à carga, mas também ao próprio local, permitindo a sua utilização de maneira eficiente. Um planejamento correto vai dizer exatamente quais equipamentos poderão ou não ser utilizados na área de armazenagem para a movimentação desses materiais. Vejamos algumas classificações dos sistemas de movimentação de materiais. Veículos industriais são equipamentos indicados para a movimentação de materiais entre pontos sem limites fixos ou pré-definidos. Isso ocorre quando os materiais são movimentados em uma trajetória variável em diversas áreas.
Já os transportes contínuos são utilizados para casos de movimentação constante e ininterrupta de materiais entre dois pontos pré-determinados. Por exemplo, linhas de montagem, terminais de descarga de materiais, mineração. Guindastes, talhas e elevadores são utilizados para materiais que são agrupados para áreas restritas e limitadas em que materiais são movimentados de maneira constante. Também utilizado para elevação de carga em áreas de armazenagem e de produção. Portanto, os veículos industriais permitem uma movimentação livre entre as áreas de produção e armazenagem desses produtos. Transporte contínuo é uma movimentação pré-definida, sempre constante. Guindaste de elevadores quando temos materiais que são agrupados em áreas restritas e precisamos ter a elevação dessa carga dentro da área de armazenagem e produção. Temos ainda containers de estrutura de suporte, que acomodam grande quantidade de materiais, fazem parte da categoria de tanques, vasos, suportes, estrados, pallets, etc. Não têm mobilidade própria e dependem de outros equipamentos para serem tracionados ou deslocados, servem de suporte para a movimentação. Equipamentos diversos de plataformas. São equipamentos de posicionamento, pesagem e controle, fixos e móveis. Quase sempre sua função é auxiliar na colocação de posicionamento e na pequena movimentação de materiais. Fechamos com um pouco mais de detalhes esses equipamentos. Transportadores. São meios de transporte contínuo que permitem levar produtos de uma área a outra de maneira econômica. Todos nós utilizamos certo tipo de transportadores, quando utilizamos uma escada rolante, por exemplo. Assim, muitas organizações também utilizam esses sistemas, que podem ser mecânicos, através da utilização de motores que acionam essa escada rolante ou essa esteira, ou pode ser utilizando o sistema de gravidade, onde roldanas ou esferas móveis livres são acionadas pela força da gravidade movimentando o material de um ponto determinado para outro. Para movimentar mercadorias e materiais, podemos utilizar diversos equipamentos. Quando essa movimentação, conforme falamos, não se dá em uma trajetória pré-definida, utilizamos equipamento como empilhadeira. Um dos tipos de empilhadeira é a empilhadeira a combustão, ou seja, aquela que utiliza um motor a óleo diesel ou gasolina. Essas empilhadeiras normalmente são utilizadas em áreas externas, devido à produção de CO2, e também porque conseguem levar uma carga mais pesada ou de maior volume.